prazer estar aqui com vocês. Já peguei muito calor e agora está tão agradável. E estou fazendo novos amigos. Eu amo fazer novos amigos, conhecer novos irmãos. Eu sou pastor Batista. Eu nasci em Belém do Pará. Fui criado no Rio de Janeiro. Casei com uma baiana. Meus filhos são cariocas. Meus netos, um nasceu na Alemanha, um nasceu na Inglaterra, um nasceu na Tailândia e o restante nasceu na Bahia. Então, vocês já perceberam que quando eu penso em identidade, a minha identidade já está bem misturada, né? Então, eu digo hoje que nem um amigo dizia. Ele dizia assim... Ele tinha nascido em Recife e já estava há 35 anos no Maranhão. Ele disse, eu já fui pernambucano. Então, eu já fui paraense. Atualmente estou em Salvador, já estou há 20 anos em Salvador. E tenho servido a Deus já com o ministério pastoral vai fazer agora dezembro, 41 anos. Estou, né? Eu já tenho 64 anos. Obrigado, querido. Mas eu amo pregar a palavra, sabe por quê? Minha vida toda foi consolidada na palavra. Eu aprendi a ser marido com a palavra, eu aprendi a ser pai com a palavra, eu aprendi a ser pastor com a palavra, eu aprendi a ser missionário com a palavra, eu aprendi a viver a vida cotidiana com a palavra. Antes de ler o texto, eu quero fazer uma introdução, porque eu botei um tema para essa mensagem, a missão da minha vida. Eu venho de uma família grande, não é à toa que a minha filha mais velha, já tem 6 filhos, eu tive 6 irmãos, nós éramos 7 filhos, e eu passei por 2 experiências muito tristes na minha infância. Obrigado, querido. E essas 2 experiências me marcaram muito para me causarem danos psicológicos. E eu cresci com medo da vida. Eu confesso para vocês que eu tinha medo de viver. Medo de ir para a escola, medo de que alguém me rejeitasse, medo com que alguém me tratasse mal. Então, eu fui botando uma porção de máscaras na minha vida. E eu não sabia no fundo quem eu era, porque eu fazia as coisas para agradar as pessoas, para que elas pudessem me aceitar. Então, com 14 anos de idade, eu pensei seriamente em me suicidar. E eu pensei, mas eu tinha medo da morte, eu era um medroso, né? Se o medo me ajudou em alguma coisa, me ajudou porque eu fiquei com medo de morrer. E eu não fiz projeto nenhum para acabar com a minha vida, mas a vida para mim não fazia sentido. E eu frequentava uma religião que diziam que eu ia voltar aqui. Olha, se eu não queria aquela vida, eu queria outra. Eu falei, não quero voltar. Eu não quero nem ficar aqui. Eu chorei muito, por muito tempo. Eu acordava e dizia, eu falava com Deus, né? Eu dizia, eu quero morrer. Eu queria tanto não acordar. E graças a Deus que Jesus me alcançou. Dos meus 14 anos aos meus 19 anos eu aprontei e vivi uma farsa. E Jesus me achou. Então eu tive sonhos, eu estava falando para a Fran, né? Eu tive sonhos na vida e um dos sonhos era ser pai. Eu tinha um problema de saúde, que foi o meu segundo trauma da vida, que eu achava que jamais eu ia ser pai. Então, me tornei pai. Eu achei que essa era a missão da minha vida, ser pai. Lindo demais. E eu fui com Cristo, tudo se fez novo, gente. Eu creio no Evangelho que Deus faz nova
todas as coisas. As feridas foram sendo saradas de dentro de mim e eu comecei a amar a vida, porque eu descobri que o Senhor que nós servimos é o autor da vida. Eu vou ler um texto para vocês. Eu amo o Antigo Testamento porque ele traz umas histórias assim. Não sei se você já parou e se perguntou, por que essa história está aqui? Eu amo ler a Bíblia, gente. Deus fala profundamente comigo através da Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu respiro a Bíblia, eu ensino sobre a Bíblia, eu tenho revelações proféticas de Deus dentro da Bíblia. A Bíblia, para mim, é um tesouro profundo. Capítulo 9 de 2 Reis, eu vou ler para vocês uma história bem interessante. Então, o profeta Eliseu, eu vou correr aqui por causa do tempo, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, deixa eu explicar, porque nessa época de Eliseu e de Elias, eles tinham as chamadas escolas de profetas, que hoje algumas pessoas chamam seminário, que é uma escola de profetas. Eu não acho que é bem essa semelhança, tá? Porque aqui o profeta aprendia a se relacionar com Deus e aprendia a ouvir a voz de Deus e aprendia a entregar as mensagens de Deus. É interessante, se você ler a história de Eliseu e de Elias, você vai entender que era um lugar muito especial. Eliseu, que cuidava, depois que ele substituiu Elias, aquele profeta incrível, Eliseu cuidava dessa escola de profetas. E ele chama um dos jovens e diz, olha o que ele diz para ele. Cinge teus lombos, leva contigo esse vaso de azeite. Azeite na mão de profeta, vocês sabem o que era? Era para ungir. Nenhum azeite ia para a mão de um profeta para ele ir para uma missão, se não fosse uma missão dada por Deus. Ele disse, pega esse azeite e vai-te a Ramote Gileade, e lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. Olha só, preste bem atenção, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Porque tanta precisão desse detalhe. Eu amo Deus, que Deus, o nosso Deus, é um Deus de detalhes. Ele disse, toma o vaso, derrama-lhe sobre a cabeça e diz, essa é a mensagem que ele tinha que entregar. Assim diz o Senhor, Jeú, ungi-te rei sobre Israel. Então, abre a porta, foge e não te detenhas. Que missão é essa? O rapaz não hesitou, pois o jovem profeta foi a Ramote Gileade e entrando ali, eis que os capitães do exército estavam assentados. Que você interrompe uma reunião de capitães dos exércitos? Eu não acho que você deve fazer isso, não. E perguntou-lhe, ele disse, capitão, tenho uma mensagem que te dizer. E aí Jeú disse assim, e qual de nós, se todos eram capitães? Ele respondeu, a você mesmo. Então levantou-se Jeú e entrou na casa, num aposento mais reservado. O jovem derramou-lhe o azeite, ele sabia o que era aquilo. Derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, em ungir-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás, e aí vem a missão desse rei, você vai
destruir a casa daquele rei Acabe, que era um rei maligno, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas. Para quem não lembra da história, Jezabel era a esposa de Acabe, um rei maligno, uma mulher maligna, Jezabel, e ela matou muitos profetas do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Que missão é essa, gente? Exterminarei de Acabe todos os do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Agora, a minha pergunta é, Eliseu mandou ele dizer tudo isso? Será que ele deu algo escrito para ele complementar lá? Porque farei da casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. E se você não conhece essa história, ela morreu assim mesmo. Ela foi jogada de uma torre e comida pelos cães. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio esse maluco, que a aparência dele não deveria ser assim muito simpática, né? Viram logo que tinha uma cara de... E tem uns profetas, assim, umas pessoas de Deus que já tem uma cara meio maluca mesmo, né? Ele lhes disse, e respondeu: bem, conheceis esse homem e o seu falar. Então, algo naquele rapaz já o identificava como um profeta. Mas eles disseram: isso não é verdade, isso é mentira, cara. Fala a verdade. Agora, faze-nos sabê-lo. Te pedimos, por favor, fala a verdade. Ele disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungir-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um seu manto, puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Obrigado, Pai, por essa tua palavra que vai ser pregada agora. Abre o nosso coração, nosso espírito, para ouvirmos a tua voz, para obedecermos a tua voz. Nós não queremos ser aqueles ouvintes que ouvem a tua voz e depois vai para casa e até esquece do que ouviu. Nós queremos ser ouvintes que praticam a tua palavra, que colocam a tua palavra em prática e que absorvem no interior a tua voz. Obrigado por essa noite, sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Então, nada na vida da gente acontece por acaso. Deus sempre usa alguém na tua vida, eu tenho certeza disso. Deus usou um rapaz na escola que eu estudava para me falar de Cristo. E Cristo me alcançou. Nenhuma missão te é dada do nada. A minha pergunta é: o que você está fazendo aqui na terra? Porque essa pergunta eu fiz muitas vezes como espírita. O que você está fazendo aqui nessa terra? Para que você veio para cá? Eu tenho um irmão lá na igreja, ele tem uma filha excepcional, ela é um milagre. Ela é um milagre total, vocês não têm ideia. Ela está com 6 anos. A médica disse para essa irmã: ela vai morrer. E se ela nascer, você vai ter uma missão muito difícil na vida. Porque ela não vai falar, ela não vai comer. E ela disse, na condição dela, ela pode ser, você pode abortá-la. Ela disse: não. A menina tem, a cognição dela é perfeita. Ela fala, está aprendendo a linguagem de Libras, ela se comunica, ela vibra. A mãe, olha gente, a mãe
ela tem um negocinho aqui que vai direto para o pulmão dela, e ela tem um outro aqui que vai direto o alimento para ela. Ela está andando já ela começou a andar, fez uma cirurgia para ajeitar o rostinho dela, uma cirurgia monstruosa, e ela está melhorzinha, mas você vê que é uma criança totalmente especial, inteligente, e ela fala com libras e a mãe e o pai traduzem. Ela é feliz. A mãe dá de 10 em 10 minutos, ela puxa a secreção do pulmão dela através de um negocinho assim, um sugador daquele tipo de dentista, né? Aí faz. E aí, de 10 em 10 minutos, ela dá, uma medicação com o alimento. Gente, eu saí da casa desse casal, eu falei, Deus, eu fiquei em choque. A mãe não dorme, quase. E eles revezam quando ela fica doentinha, que agora ela está indo para a escola. E os amiguinhos estão aprendendo Libras para poder falar com ela. Ela é linda, gente. Mas eu fiquei pensando na missão dessa mãe e desse pai. Ela só está viva, a Helena, porque os seus pais amam a Helena, gente. Um amor de uma profundidade que eu fiquei assim. Você está aqui na terra porque Deus tem uma missão na tua vida. Mas é uma missão de amor. Ninguém é chamado para fazer nada para Deus na marra. Deus te chamou e você tem que fazer diferença aqui nessa vida. E eu digo e lamento profundamente que tem cristãos que não vão fazer diferença nenhuma no reino de Deus, porque não fazem absolutamente nada para Deus. Vivem as suas vidas do jeito que querem. E eu, quando leio, eu sou apaixonado por Hebreus 11. Que quando eu leio aquelas histórias, cheio de gente falha, né? Aí eu fico olhando, gente, cada personagem, eu sou apaixonado por muitos desses personagens. Eu vou estar no céu, eu vou dar um beijo em Davi, não abro mão. Vou ter uma conversa com Abraão, eu tenho a eternidade, eu não vou dar minha lista para vocês com quem que eu quero gastar tempo lá. Mas se eu te encontrar, você, não sei se você vai lembrar de mim que eu preguei aqui, né? Vai depender como é que essa mensagem vai acabar, né? Mas eu creio que essas pessoas estão registradas lá só para Deus dizer e mostrar que elas vieram e cumpriram a sua missão aqui na terra. Qual é a tua missão? Para que você está aqui? Para ser pai, para ser mãe? Para ter o emprego que você tem? Por que você está aqui? Não faz sentido a igreja estar aqui. Você já sonhou com o céu? Quem já sonhou com o céu? Olha, é fantástico sonhar com o céu. Eu não posso descrever, porque eu não vi direito o que era, mas eu sabia que eu estava no céu e voando. Adorei. Porque eu tenho medo de altura, então eu subia assim, via tudo lá embaixo, eu digo, cara, não tenho mais medo. Vamos em frente. Então, pode passar. Então, a primeira coisa que eu quero pensar nessa missão é que nós precisamos ser preparados para a missão, gente. Olha só, eu estava no Rio de Janeiro, me levaram a Cristo, eu estava evangelizando, fui para o seminário, porque Deus falou comigo, eu quero que você me sirva como pastor. Eu fui para o seminário, fiz seminário, meus filhos foram nascendo, eu fui me preparando para servir a Deus. Eu jamais podia imaginar, gente, que Deus ia me tirar do Brasil. Eu mal falo português, sinceramente. E aí um irmão veio,
ele foi minha ovelha, ele veio de longe do lugar que ele se mudou e disse assim: pastor, eu tive um sonho com você. E sonho e palavra profética para mim é muito simples. Se é de Deus, vai se cumprir. Se é algo antibíblico, eu já rejeito. Então eu não tenho medo de ouvir, de perceber, o que seja. Ele disse assim: eu te vi fora do Brasil, você estava falando um outro idioma e você estava falando com um grupo imenso de jovens. Aí eu, puxa, irmão, ora por mim, né? Eu tinha ideia o que era aquilo. Se eu nunca tinha pensado em sair do Brasil, 10 anos depois, eu estava na Alemanha, pregando em inglês para uma conferência de jovens. E eu me lembrei do sonho. Deus tem um propósito com a tua vida. E o propósito começa aqui. Ele não vai começar quando você chegar lá. Você sabe o que nós vamos fazer a eternidade toda? A visão que eu tenho da eternidade não é essa visão que a gente vai ficar lá assim. O meu céu tem movimento. O meu céu fala de banquete. Então eu já estou super feliz. Não sei o que é a comida no céu, mas eu vou comer. Porque se vai ter bodas do cordeiro, vai ter comida. Comida de anjo, comida de quem for. Eu vou comer no céu. Mas não vou passar mal. Eu não vou ficar com febre. Eu não vou ficar enjoado. Eu não vou ter Covid, nada disso. Então, seja lá o que corpo celestial é esse, eu vou para a eternidade com Deus, eu vou viver e você também, mas você precisa começar a se preparar aqui para a eternidade. O que você faz aqui faz diferença lá. Esse jovem sai para uma missão que, desculpa aí, viu? Eliseu era o homem que deveria ir, ungiu um rei de Israel. Que isso, gente? Você não vai ver nenhum outro rei sendo ungido dessa forma. Ele manda um jovem profeta. Vocês lembram de Jeremias, quando Deus chama Jeremias? Jeremias diz assim: eu não sei falar. Eu sou uma criança. E Deus diz: e daí? Você vai ser boca, você vai ser profeta entre as nações, você vai ser isso. Então você pode não se sentir capaz, mas Deus está te preparando. A minha igreja foi um instrumento de Deus para me preparar. Escola bíblica dominical foi instrumento de Deus para me preparar. Culto de adoração a Deus, preparo de Deus. Vigília, preparo de Deus. Eu não vinha para a igreja porque eu queria cumprir um protocolo. Eu ia porque eu tinha fome e sede de Deus, e eu me alimentava, e eu provava, e eu cresci aprendendo a palavra, graças à igreja local. Os dons que Deus me deu, Ele não me deu lá no campo missionário, não, Ele me deu dentro da igreja local. Então, não falo mal da igreja, porque a igreja é de Cristo. Essa igreja não é de vocês, essa igreja é de Cristo. E a igreja de Cristo, não fale mal dela, porque ela é do Senhor. Então, eu digo que Deus envia preparados. Por quê? Eu botei aqui que envia perfeitos? De jeito nenhum. Mas Deus está te preparando. Paulo disse em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, já você está em obras. Deus está trabalhando a cada dia na tua vida. Aquele que começou a boa obra em ti, Ele vai completar essa obra. Nós estamos numa escola, a vida, a gente escuta isso, a vida é uma escola, claro que é. Está esse casal cuidando da Helena, o pai tem que ir trabalhar, a mãe deixou o emprego dela, ela é mãe. Eu não conheço nenhuma mãe assim, sinceramente. Ela ama aquela filha, Heleninha, que a gente chama, é linda. Deus preparou Abraão, Deus preparou Moisés, Deus preparou tantas pessoas.
Leia a Bíblia com a visão desse Deus trabalhando para preparar pessoas para servi-lo. Deus não chama os melhores para servi-lo. Deus chama aqueles que querem amar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Se você não tem essa fome de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês: todos esses anos eu continuo empolgado com o Evangelho, eu continuo apaixonado por Jesus, eu quero contagiar o maior número de pessoas para poderem servir a Deus. Quero que Deus nessa noite te incomode na tua vida, no teu trabalho, dentro da tua casa, no teu casamento. Eu já orei por vocês hoje para Deus incomodar a sua vida, para você sair daqui se sentindo até mal. Porque se você sair daqui se sentindo mal, porque Deus falou contigo, se prepara que você vai ser tocado por Deus e Deus vai fazer uma obra tremenda na tua vida. Jesus foi preparado. Você entende? Às vezes as pessoas me apresentam Jesus assim, que parece assim. Não é real. Jesus era carne e osso, gente. Jesus sentia dor, Jesus teve conflitos dentro dele, ele não pecou. Você entende quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou percebendo que vai ser muito difícil isso, será que eu vou aguentar? Diz que ele ficou em aflição, ele foi orar, ele transpirou gotículas de sangue. Oh meu Deus, Deus preparou Jesus para morrer no meu lugar. Você acha que eu tomo a ceia como qualquer coisa? Eu me quebro diante de Deus de gratidão, de saber que Jesus pagou o preço pela minha vida com aquele sacrifício na cruz. Como é que Deus está te preparando? Me diz aí. Por que essas igrejas que só pregam sobre vitória, sucesso? Eu recebi ontem a notícia de um amigo meu, um árabe da Argélia. Ele foi sentenciado 2 anos de prisão. Um senhor, pastor, porque ele estava liderando uma igreja. Quem quer ir para a Argélia? Quem quer ir para a Índia servir a Deus? Nós estamos, desculpa aí, viu, queridos, mas nós estamos muito no nosso mundinho e nós não estamos olhando para os campos que Deus está chamando a gente para servi-lo. Mas eu creio que Deus vai levantar nessa igreja profetas de Deus, servos de Deus, mulheres de Deus, casais de Deus. Você sabe o que a minha filha com 6 filhos está fazendo? Ela está na Tailândia, com um marido que largou um emprego aqui para ser missionário. Ele é técnico de futebol, está ganhando famílias tailandesas para Jesus, através do esporte. Ele podia estar no Brasil ganhando um dinheirão, e super bem sucedido, e ela também, uma profissional fisioterapeuta, muito inteligente. Eles estão lá, ganhando vidas para Jesus na Ásia. Eu conheço um amigo meu que é do Butão, um butanês. Ele é desse tamaninho. Ele já foi preso 2 vezes. Ele é parteiro. Ele não tem quase nada de dinheiro. Você sabe o que ele faz? Ele junta dinheiro, junta roupa, junta remédio e sobe as montanhas do Himalaia. E ele é muito engraçado. Eu vou dar um nome para vocês, porque eu não posso dizer o nome real dele, mas Benjamin. E ele diz assim: Pastor Carlos, eu fico no melhor hotel do mundo. Que hotel é esse? Hotel Todas as Estrelas. Que eu vou para a floresta, durmo olhando para todas as estrelas. Eu corro o risco de ser comido pelas feras. Ele quer que eu vá lá. Olha para a minha cara, vê se eu estou muito interessado em ir para lá. Mas se Deus me mandar, eu vou. Eu vou. Porque Deus está me preparando. Depois de 20 anos na Bahia, eu estou voltando para o campo missionário com a minha esposa. Filhos já casaram, a gente está agora
tão feliz, já abençoamos tanto a nossa igreja local, agora nós vamos para outro campo missionário. Eu estou contando os meses, estou estudando uma nova língua, porque eu quero ir para aquele lugar. Vamos passar, que eu estou olhando essa hora. Para mim? Para passar para mais treinamento aqui? Venho. Eu passei um treinamento aqui, vocês não têm ideia, saí de Marrocos com 47 graus, cheguei aqui, peguei -1. Dentro da casa do irmão estava mais gelado que na rua. A pessoa me deu 3 cobertas e o banheiro era do lado de fora. Eu não queria tomar banho, gente. Mas eu vim para Curitiba para uma missão. Preguei em 2 igrejas menonitas, irmãos que eu amo demais. E Deus usou a minha vida para tocar em vida de pessoas que estão envolvidas hoje na obra de Deus, na obra missionária. Rapidamente, vamos passar. A missão, quando você está engajado no servir a Deus, aonde Ele te chamar, gente? É lá na missão que Deus confirma a tua identidade. Porque ficar dentro de igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu amo a igreja, mas a igreja e o lugar da igreja não é o meu lugar favorito aqui na terra. E não é lugar de turismo tampouco. O lugar que eu mais me sinto à vontade é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Então, morei 7 anos em Londres, trabalhando com muçulmanos no norte da África, em Marrocos, em Guiné-Conakry, na Argélia e por aí vai. Cada lugar desse eu tenho uma história para contar. Eu estou escrevendo um livro, orem por mim. Eu sou peregrino, gente, aqui na terra. Eu tenho plena consciência que eu não vou ficar aqui. Eu agora com 64 anos estou fazendo as contas, mais 20 anos, se eu chegar a 84, eu acho que eu chego legalzinho ainda, né? Mas com 84 eu já não vou poder fazer viagem missionária, né? Então hoje eu ainda posso. Operei 2 joelhos, fiz uma opção de coisa, perdi um pezinho, estou já me sentindo, vou eu para o campo. Mas é no campo que eu me sinto, que a identidade de Deus em mim aflora. Que aí Ele me confirma que eu sou filho mesmo. Ele me confirma que eu sou servo. Ele me confirma que a luz dele está na minha vida. É maravilhoso, gente, ver Deus florescendo, glorificando o nome dele através da nossa vida. É no campo, não é aqui dentro da igreja. A sua missão não é tocar aqui no louvor, não. A sua missão é servir a Deus aonde Deus te colocar, no teu trabalho, na tua casa, com os teus filhos. Você tem uma missão, sim, mas Deus quer que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Você é enviado de Deus, você é uma testemunha de Jesus, você é um profeta de Deus. Esse rapaz é enviado para uma missão. Eu acho que depois ele escreveu um livro, A Missão da Minha Vida, como eu ungi o capitão Jeú, e ele se tornou o rei de Israel. Gente, não dá para acreditar. Então, eu gosto que quando ele sai, depois de ungir Jeú, ele diz assim, e aí, vocês sabem quem é esse rapaz, né? Eu dou aula de evangelismo e outras matérias, e eu pego meus alunos assim mesmo, de vez em quando, com as perguntinhas meio complicadas. E às vezes eu fico pensando assim, eu quero ver o que as pessoas pensam ao seu respeito. Aí eu pego eles e digo assim, olha, vocês têm uma tarefa, essa semana não pode ser com um crente. Você vai procurar um não crente, que te conhece, mas não te conhece, tem que te conhecer para responder essa pergunta que você vai perguntar para ele. Qual é? Pergunta para essa pessoa que te conhece como crente, que tipo de pessoa ela acha que você é? Eles não queriam fazer a tarefa.
Eu disse, qual é o problema? Ah, pastor, sei lá se ela diz alguma coisa. E uma pessoa voltou e disse assim, disse que eu era muito chata, uma crente chata pra caramba. E eu falei, e você é ela? Eu não sei. Eu digo, é melhor você pensar nisso, não tem que acreditar. Mas você tem que rever, por que ela disse que você é chata? Porque eu não falo outra coisa a não ser de Jesus. Não falo de esporte, não falo de nada, não falo de filme. Bom, então ela interpretou que você só fala disso. É bom falar de Jesus, né? Mas é bom conhecer as outras coisas. Aí ela se sentiu melhorzinha, porque ela já estava quase ficando deprimida. Então, qual é? O que as pessoas dizem ao teu respeito, gente? Eu tenho uma das minhas netas, Maia, tem 5 anos, ela é linda, gente. Ela é toda delicada. E uma vez chegando em casa, ela chegando em casa, a minha filha disse assim, pai, você ouviu o que a Maia disse? Eu falei, não, filha. Ela disse, eu disse, filha, já chegamos na casa do vovô e da vovó, e ela, quando te viu, disse assim, eu amo esse vovô maluquinho. O que as pessoas pensam sobre ti? O que Deus pensa a teu respeito? Quando Deus fala de Jó, gente. Porque Deus fala sobre ti. Você sabia disso? Você acredita nisso? Que evangelho é que você serve? Deus tem sim um parecer sobre a tua vida. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, e bota integridade naquele homem, né? Eu tenho que andar, vamos lá, passa. Missão requer identidade. Quando eu estou no campo, é que eu vejo que Deus está comigo. Vou contar uma experiência missionária. Eu fui para a Índia em 2015 com a minha esposa. Minha esposa é bem diferente de mim, ela tem menos estrutura para enfrentar essas minhas viagens meio doidas, né? Mas nós temos um trabalho, nossa igreja tem 5 igrejas na Índia, em região pobre demais. E antes de ir para lá, nós passamos por Londres, porque o voo ficava mais barato, vimos alguns amigos, ficamos 2 noites em Londres. E a primeira noite eu tive um sonho, eu não me lembro de sonho. Eu me via dentro de um quartinho pequenininho, meio assim escuro, e uma presença maligna dentro do quarto. E eu dizia assim, o teu tempo aqui acabou. Acabou o teu tempo aqui. Eu acordei, disse para minha esposa, Rosana, eu estou um sonho assim, ela, vamos orar, pode ser a Índia, né? Quem sabe? No dia seguinte eu tive um déjà vu. Eu tive o mesmo sonho. Aí, peraí, por que Deus ia me dar o mesmo sonho? Nunca aconteceu isso na minha vida. Eu vi o mesmo quarto e eu dizia, o teu tempo aqui acabou. E aí, irmãos, nós fomos para a Índia e eu fui orando, pedindo a misericórdia de Deus. Quando nós descemos ao aeroporto, eu já estava com expectativas de Deus, porque quando a gente está fazendo a obra de Deus, eu fico com expectativas de Deus. Já fizemos 20 anos agora de trabalho no sertão dali do Nordeste. Quantas vidas já levamos a Cristo, quantas histórias fantásticas. Não é só lá fora não, viu? Aqui já trabalhamos muito também. Muito, me sinto privilegiado de poder servir. E quando nós saímos do aeroporto, ele disse assim, o missionário, ele disse, olha, meu primo vai levar a mala de vocês de trem. Já não gostei, porque eu fui criado no Rio de Janeiro, eu desconfio até da minha sombra, né? Eu digo, a mala vai só com ele? Vai para o hotel que vocês vão ficar, lá em Guntur, e nós vamos de carro, que eu queria, pastor, que vocês passassem num lugarzinho que tem uma família que quer conhecer vocês, e ele se entregou a Jesus, e ele tem uns ídolos lá, que eles querem tirar. Irmão, sem brincadeira, nós levamos um tempão para chegar lá, eu acho que era 1h da manhã quando nós chegamos. Pensa que está chegando uma celebridade, parecia que eles estavam esperando uma celebridade, assim de gente, com aqueles carrinhos tuk-tuk, todo mundo feliz. Eu disse, o que é isso? Ele, é por causa de vocês. Eu falei, você está de brincadeira?
que eu vim fazer aqui? A gente vai só orar, pastor. Aí saímos. Quando eu entrei no local, tinha assim uns quartinhos separados. Ele disse, eles estão ali naquele quartinho, pastor. Eu entrei. Quando eu entrei, era o quarto do sonho. Gente, subiu assim um negócio em mim. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? O pastor disse assim para mim, pastor, tem um altar ali. Tinha uma deusa no altar de alvenaria assim. Eles querem que você tire essa deusa daqui. Eu falei, gente, cheio de autoridade, cheio da presença de Deus, eu digo, Deus já me deu um sonho sobre vocês. E ele me falou que o tempo dessa entidade aqui acabou agora. Aí eles assim, ó, gente, eu não sei nem o que eu orei. Eu disse, quem é o dono da casa aqui? Aí um rapaz levantou a mão. Como é teu nome? Balu. Balu, foi você que botou essa deusa aqui? Ele disse, sim. Eu disse, então você vai ser o primeiro a enfiar a mão aí e tirar ela daqui. Eu vou te ajudar. Aí fomos lá, tiramos a deusa. Depois descobri qual era o nome da deusa. A deusa da morte, da destruição. Se vocês acham que o mundo espiritual é qualquer coisa, você está muito enganado. Ele disse, está vendo aquele saco ali, pastor grande? Está cheio de ídolos. Eu disse, então, o missionário disse assim, pastor, vamos destruir o altar? Eu digo, agora, quebramos tudo. Ele disse, pastor, se não fizer isso, eles de manhã estão com medo desses deuses, eles botam tudo de volta. E nós vamos carregar esse negócio, vamos jogar no rio agora. Eu digo, vamos lá. De repente, quando a gente está saindo, ele diz assim, pastor, tem um outro irmão aqui, que tem uma casa aqui, que ele também quer tirar o ídolo de lá, mas ele está com medo. Eu digo, vamos lá. Quantas vezes eu tive o sonho, gente? 2 vezes. Aí você olha e diz assim, por que isso? Porque Deus tem propósitos e tem missão para ser cumprida, e se você está à disposição a servir a Deus, Ele vai usar a tua vida. Olha, e nós precisamos ter as ferramentas. O que esse rapaz tinha? Me diz aí, eu vou te dizer uma coisa que ele tinha. Ele tinha preparo físico. Porque o profeta disse para ele, você entra, faz e foge. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou com essa idade, e eu tenho uns defeitos assim, eu tenho medo de altura, eu não gosto de ficar em lugar muito fechado, e Deus, pela misericórdia dele, me usa assim mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já fui para missões, eu subi as montanhas do Marrocos, numa van, dirigida por um brasileiro maluco, porque vocês sabem que o brasileiro, para dirigir, só perde para os indianos. Eu não queria olhar para o vidro daqui, ó. Eu ficava assim, ó, um abismo. As montanhas são as montanhas mais altas do norte da África. Eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui com esse brasileiro dirigindo essa van? Eu vou morrer aqui, morrendo de medo. Subimos a montanha a pé. Chegamos lá em cima da montanha, gente. Eu tive uma das maiores experiências da minha vida. A gente só queria conhecer o povo, os povos berberes, que estão isolados na montanha. Eles são tribos. E a história é muito longa, eu não posso contar hoje para vocês. Numa outra oportunidade eu conto. Mas nós fomos convidados por um berbere que estava assim, porque o meu amigo que estava comigo, ele disse assim, pastor, vai escurecer e a cultura não permite que eles deixem ninguém do lado de fora. Eles vão chamar a gente para dentro da casa deles. Meu coração disparando, eu digo, vou entrar na casa de um... Meu Deus, eu digo que eles são o quê? Eles são todos muçulmanos. Eu falei, ai meu Deus, ajuda a gente, vai. Entramos na casa desse moço. Comemos com ele. Eu me senti no Novo Testamento, gente, sem luz, hotel todas as estrelas, e eu me lembrando da graça de Deus, gente, que chegou naquele povoado. Nós entregamos literatura
escrita em berbere. E nós tínhamos uma maquininha de 8 milímetros com o filme Jesus da Cruzada Estudantil em berbere. No dia seguinte ele disse assim: vocês querem, os 2 berberes ficaram empolgados, vocês querem visitar um tio meu que mora mais lá para cima da montanha? E você não pode me desafiar não, porque apesar de todo o meu medo, eu aceito. Eu disse, vamos. 8 horas subindo a montanha e falando de Jesus para esses 2 berberes. E gente, olha só, a presença de Deus nesses lugares, vocês não têm ideia. Você não vai, nada que você sentir aqui dentro da tua igreja em vigília, em busca de poder, o que seja, não tem nada que se compara quando você sente a presença de Jesus andando contigo nesses lugares que Ele quer que você esteja. Em resumo, nós andamos 8 horas pelas montanhas, cada lugar lindo. Chegamos numa tribo, sai um homem de vestimentas, eu estava no filme Jesus, com aquela túnica, aquele chapéu azul lindo de pano enrolado. Ele disse, o que vocês vieram fazer na minha tribo? E aí os 2 berberes disseram, não, meu tio mora aqui. Resumindo, estou resumindo mesmo. Nós fomos e encontramos a casa desse tio. E nós pedimos a Deus, Senhor, nos dá ousadia. Nós falamos para ele, nós queríamos mostrar para vocês um filme sobre o profeta Issa, que é Jesus, em árabe. Ele disse, eu vou chamar meus amigos. Eu digo, pronto, já não está legal. Porque eles podem denunciar e você é preso. Porque você não pode pregar o evangelho no Marrocos. Ele chamou 5 homens, sentaram assim na nossa frente, e ele ligou o filme Jesus com uma lamparinazinha assim, uma penumbra de claridade, e aqueles 6 homens vendo Jesus falar em berbere. Gente, eu me derreti de lágrimas da presença de Jesus dentro daquele povo. Eu não sei o que aconteceu com eles. Nós deixamos literatura em berbere, mas eu posso dizer uma coisa, eu não fui para lá em vão. Eu tenho certeza que Deus falou no coração. Esses 2 berberes ficaram profundamente tocados com o que eles viveram. Então, querido, se prepara, Deus tem te dado ferramentas. É o quê? A sua profissão é uma ferramenta. É o quê? O seu temperamento, essa sua espontaneidade, essa alegria, é uma ferramenta. Eu amo tantos servos de Deus que Deus usou com ferramentas que eles sabiam usar. Davi mata um gigante com uma funda. Me conta outra piada aí. Você não mata um gigante daquele que nenhum soldado teve coragem, com uma funda e umas pedrinhas do riacho. Qual é a ferramenta que você tem? Moisés, o que você tem? Eu tenho essa vara. Qual é a ferramenta que Deus tem te dado? Não me diga que você não tem nada, porque Deus tem te dado, tem te capacitado com muita coisa. Quando vejo pessoas preparadas, a igreja engordando de crente. A minha igreja tem mais de 3.000 membros. Eu, sinceramente, se eu pudesse, eu tirava metade da igreja e botava para fora. Eu não posso fazer isso, porque eu não sou pastor principal, né? Mas eu desafio, o que você está fazendo aqui? Eu estou, não sei o que, querido, você tem ideia do que Deus quer fazer? Não sei, pastor. Aí vai me dando uma agonia. E agora eu tenho outros convites para cumprir, outras missões. Se quiserem saber mais, me procure, quem sabe você não vai comigo. Mas você precisa se preparar. Eu tive que aprender espanhol para fazer trabalho na Espanha. Eu tive que aprender inglês para ir para vários lugares que só poderia me comunicar em inglês. Comecei a estudar um pouco de árabe, agora estou estudando italiano. Vou passar um período na Itália ganhando vidas para Jesus e treinando missionários na Itália. Eu não vou para a Itália para ficar de turismo, me poupe. Eu estou aqui na terra com uma missão. Qual é a missão da tua vida? Esse rapaz foi lá ungir um rei. Você tem ideia o que Deus vai fazer através da tua vida? Você tem ideia quando João Batista nasce e que todo mundo fica, meu Deus, como vai ser o nome dele? João. Não, mas João não é nome, não combina com a família toda. Ele disse, é João.
e vem uma palavra profética dizendo quem seria João. Você tem ideia o que Deus já vê para a tua vida? Você precisa ver o que Deus vê da tua vida. Você não está aqui para trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma casa própria. Isso daí não é nada. E eu vou te dizer uma coisa, eu aprendi a me desprender de tudo, porque eu não vou levar nada daqui. Com isso eu não estou querendo dizer que você não possa investir na vida e progredir e ser bem-sucedido, mas sirva a Deus com tudo que Deus tem te dado. Você precisa usar o que Deus tem te dado. E se Deus te desafiar, vai fazer aquilo, vá em obediência, porque Ele está te preparando para algo maior lá na frente. Eu estou terminando, gente. A missão tem um tempo certo também. Por exemplo, eu voltei para o Brasil, eu não queria voltar para o Brasil, mas voltei para o Brasil porque Deus falou comigo, volta para a tua terra, para a terra da tua parentela. E eu cumpri um propósito de Deus nesses 20 anos que eu estou aqui no Brasil. Eu amo minha pátria, gente. Eu amo praia. Eu amo comida brasileira. Eu amo cozinhar. Eu amo estar aqui. Mas eu amo, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Eu não quero ir para onde os meus netinhos estão, não. Porque eu já entreguei meus netos nas mãos do Senhor. Sabe como é que eu vejo meus netos? Grandes, pregando a palavra de Deus em várias nações. É assim que eu vejo a vida daqueles que estão diante de mim. É assim que eu vejo vocês. Vocês não me conhecem. Mas eu olho vocês, cada pessoa que se aproxima de mim, eu vejo como um instrumento de Deus para cumprir uma missão da sua vida. O que Deus está fazendo através de você? Ou você só está tocando a vida e vem domingo, de vez em quando aqui, marca um ponto crentez. E depois toca a tua vida, vive em pecado, se esconde pecado. É o que é a tua vida? Essa é uma noite para você refletir. Talvez eu nunca volte aqui, mas eu estou orando para Deus mover a tua vida, o teu coração, para você servir a Deus enquanto é tempo, que vai acabar esse tempo que a gente tem liberdade aqui no Brasil para servir a Deus. Se preparem para isso. A missão tem um tempo certo, talvez não seja agora para você sair, né? Por exemplo, a minha filha caçula acabou de ter um bebezinho, né? E ela quer se envolver com as coisas de Deus. Ela disse, eu vou ficar mais um ano aqui no Brasil e depois eu vou servir. Meu filho está na Alemanha, trabalhando profissionalmente, e trabalha numa igreja internacional, que fala alemão e inglês, e ele está ajudando na igreja, e a igreja trabalha na Índia, em vários lugares. Cara, é essa a minha vida, é isso que eu respiro. É isso que eu respiro. Antes de eu vir para cá, eu levantei uma oferta aqui, que Deus levantou pessoas para abençoar o missionário que está lá no sertão. Ele chorando, em prantos, me agradecendo. Eu falei, querido, não agradeça a mim. Ele disse, então agradece o casal que ofertou, porque eu não sei nem o que dizer, pastor. Eu falei, Deus está olhando para ti, querido. Mas você sabe como é que eu vejo esse moço que eu já acompanho já há alguns anos? Um instrumento nas mãos de Deus. Ele está crescendo, eu estou investindo na vida dele. Não estou investindo com isso, não. Eu estou investindo em conhecimento, em palavra de sabedoria. Ele me pede conselho. O pastor dele liga para mim, me pede conselho. E eu estou orientando, e ele está crescendo. E ele agora foi ordenado pastor. Está tão feliz, gente. Eu tenho que terminar, tá bom? Mas olha só. Eu vou terminar com isso aqui. Capítulo, é o último slide, obviamente que eu não tenho tempo para passar tudo, já estamos adiantados, mas a missão sempre gera fruto, gente. A missão não é do seu jeito, é do jeito de Deus, mas gera frutos que com certeza talvez você não vai ver frutos, mas Deus está trabalhando. Olha o que Deus fala para esse rei Jeú. Você vai ser um instrumento de Deus para acontecer isso, isso e isso. Ele já levanta aquele rei com uma missão. Ele não diz assim, você vai abençoar o meu povo. Isso deveria ser normal.
Ele diz: você vai acabar com aquela malignidade, eu vou te usar para isso. Eu agradeço a Deus porque a minha família toda era espírita, o evangelho entrou na minha vida, várias pessoas da minha família se converteram a Jesus. Minha avózinha com 70 e pouco anos, servindo aqueles espíritos, se entregando para ser instrumento na mão daqueles espíritos. Deus levantou a filha dela, e ela se entregou a Jesus. E ela dizia: meu filho, eu vejo esses espíritos, esses caboclos, tudo aparecendo para mim, eles ficam me chamando assim. Eu digo: repreenda, vozinha. Quando aparecer, diz assim: sai para lá em nome de Jesus. Ela: meu filho, não é que eu fiz e sumiu mesmo? Claro. Ela morreu com 102 anos. Eu ligava para ela e dizia assim: vó, você está firme? Ela: graças a Deus, meu filho. Mulher que foi instrumento do diabo para passar essa malignidade para toda a minha família. Porque um rapaz na escola falou de Jesus para mim. Um rapaz. Você fala de Cristo? Você está levando alguém a Cristo? Você é testemunha? Ou não faz diferença nenhuma a tua vida onde você está? Deus quer te usar nessa noite. Deus quer te usar. Aonde você estiver, você seja luz, para você ser um profeta de Deus, para você derramar o azeite do Senhor na vida de pessoas, ungir. Deus vai te usar para você ungir pessoas e enviar pessoas. Coisa maravilhosa é ver Deus levantando pessoas e sendo enviadas. Oh, queridos, eu posso falar até o dia amanhecer, mas eu quero orar agora por vocês. Por gentileza, fiquem de pé. Qual é a missão da tua vida? Feche seus olhos. Eu vou encerrar rápido, eu não vou demorar não, que eu estou vendo a hora, viu, gente? Mas eu quero orar com um apelo. Eu amo fazer apelo. Eu vou dizer por quê. Que o apelo é a resposta mais rápida para aquilo que Deus está falando no teu coração. Eu não faço apelo porque eu preciso ver alguém vir à frente. Não faz diferença para mim, mas eu sei que faz diferença para ti. Eu quero orar por pessoas que querem ser instrumentos na mão de Deus para uma missão de Deus na vida. Pode sair do seu lugar e venha para cá, que eu quero orar pela tua vida. E se Deus está te falando alguma coisa em particular, te chamando para um campo missionário, se Deus está falando, tem gente aqui que precisa entregar os filhos, gente que tem medo de que Deus vai fazer com os filhos. Entrega teu filho para a obra de Deus, deixa Deus usar o teu filho, no nome de Jesus. Não prende teu filho não, viu? Eu quero orar. E eu quero passar a palavra logo em seguida para quem vai continuar o culto. Feche seus olhos agora. Creia que Deus te trouxe para esse culto nessa noite, porque Ele queria que você ouvisse essa mensagem. E Ele quer fazer coisas novas dentro da tua casa, no teu casamento. Deixa Deus te usar para alcançar tua família, aquela sua colega do trabalho que te persegue, que fala mal de ti. Ame-a, fala de Cristo para ela. Olha, tanta coisa que Deus quer fazer através de ti. Tem pessoas aqui que vão ser levantadas para ir para o campo missionário transcultural. Deus vai levantar e vai levar para o campo transcultural. Começa a se preparar, estudar idiomas, estudar sobre missões. Se prepara, porque Deus, e Ele está falando no teu coração. Ele está falando no teu coração. Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar ministros de adoração. Mas não é só para você ficar aqui na igreja local, deixa eu te falar isso, a igreja local é linda, mas Deus vai te levar para você ministrar adoração no meio de povos que nunca ouviram de Cristo. Pai, olha para cada coração, cada irmão que sair, irmã, sair dos seus lugares, e estão ouvindo o apelo, estão respondendo, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor.
pode mesmo derramar sua lágrima, derrama seu coração, deixa ele no altar nessa noite e diz: meu coração é teu, Senhor, faz de mim o que tu quiseres, me prepara, Senhor, me dá ousadia, como tu deste para aquele jovem profeta, me dá coragem, me prepara, me dá saúde, Senhor, me dá uma visão do que tu queres fazer através da minha vida, usa meus filhos, usa o meu marido, usa a minha esposa, para a glória do teu nome, glorifica o teu nome através desses irmãos, faz algo novo através de suas vidas, Pai, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém.